Se você está procurando conteúdo de qualidade para impulsionar sua carreira como engenheiro DevOps, você encontrou. Bem-vindo à Academia DevOps. Fala pessoal, meu nome é Cícero Washington, eu sou engenheiro DevOps e aqui eu compartilho conteúdo relacionado a DevOps para quem quer ingressar nessa carreira, para quem quer mudar de área, ou para quem já é engenheiro DevOps, mas quer entender melhor alguns assuntos, ou ainda para pessoas que exercem outras atividades, mas que sabem que esses conhecimentos vão ajudar nas atividades do seu dia a dia. Essa sessão que a gente está começando, essa playlist que a gente está começando é baseada em perguntas e respostas. Então, eu quero começar pedindo a ajuda de vocês. Mandem as dúvidas. Se você leu alguma coisa que você não entendeu bem, peça um comentário. A gente vai produzir vídeos nesse formato com muita frequência. E não apenas nesse formato. A gente vai produzir vídeos em vários formatos. Então, dá uma olhada no material que a gente já tem aí pronto. E, por favor, se você puder, inscreva-se para que você seja notificado dos próximos vídeos que a gente vai lançar. Deixe o seu like para a gente entender quais são os vídeos que mais agradam a vocês e que eu possa produzir mais vídeos como esses. Tendo dito tudo isso, a gente já pode ir direto para a nossa pergunta. Eu vou ler aqui na íntegra para vocês. Tenho uma dúvida sobre DevOps. No início, todo mundo dizia que DevOps era algo transversal, que o desenvolvedor, o QA, o analista de dados, o UX, até o gerente tem que ser DevOps. Agora temos o engenheiro DevOps e mais, o SRE, o FinOps, o SecOps. O que mudou? Essa é uma pergunta que eu já respondi outras vezes, e quando eu recebi ela dessa última vez, nesse formato, da forma como acabei de ler para vocês, eu decidi, vou gravar um vídeo e vou disponibilizar para que essa resposta sirva para várias pessoas. A resposta rápida para essa pergunta é: nada mudou. Tudo que era necessário antes continua sendo necessário hoje. Mas algumas coisas evoluíram, então a gente tem alguns detalhes a mais que a gente precisa avaliar. E por isso a gente tem essas especialidades todas aí. Mas essa é uma pergunta que merece uma resposta mais elaborada. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou dividir essa minha resposta mais elaborada em 3 partes. Primeira parte, como eram as coisas antes? Quando o DevOps surgiu, o que era mais importante? Segunda parte, como essas coisas evoluíram? O que aconteceu, o que mudou o que a gente tinha antes e o que a gente tem agora? E a terceira parte, ele cita aí na pergunta várias especialidades relacionadas a DevOps. Então eu vou explorar um pouquinho essas especialidades. Vou falar um pouco de cada uma delas, não apenas as que foram citadas na pergunta, mas outras especialidades. Começando então a primeira parte da resposta. Como eram as coisas antes? O que havia quando o DevOps surgiu? DevOps surgiu para resolver um problema relacionado aos objetivos de desenvolvedores e operadores. Os objetivos dessas duas equipes separadas eram antagonistas. O que o desenvolvedor quer? Ele quer mais funcionalidade, ele quer mexer no código, ele quer adicionar novas coisas. O que o operador quer? O operador quer estabilidade. Ele quer, se está funcionando, ninguém mexe. Se está em produção e não está dando problema, é porque está no caminho certo. Então, isso por si só é o contrário, entre os objetivos desses dois times. O que o desenvolvedor quer é exatamente o contrário do operador e vice-versa. Como é que a gente resolve isso? Vamos juntar desenvolvedores e operadores. Quais são os benefícios de fazer essa junção? Primeiro, o operador ele não vai ver o software só quando ele já estiver pronto e que não dá mais para mudar muita coisa, Não dá para fazer grandes mudanças quando o software já está pronto. Só dá para fazer mudanças pequenas, muito específicas. Se eu coloco o operador desde o começo no desenvolvimento do software, ele vai poder entender a arquitetura desse software enquanto ela estiver sendo desenvolvida. E aí ele vai poder dar a opinião dele. Até porque ele tem um ponto de vista que é muito interessante. Ele sabe quais são os componentes físicos que vão rodar cada um dos componentes lógicos. Ele sabe qual é o servidor, qual é o componente de hardware que vai rodar cada parte do software. Então, com certeza, ele tem muito a contribuir nessa arquitetura da aplicação. Os desenvolvedores, por outro lado, eles desenvolvem um software usando as suas próprias máquinas sem nunca entender o que vai rodar esse software quando ele estiver em produção. Acho que até o contrário.
né? Ele faz questão de não entender isso, mas os desenvolvedores têm que ter em mente que quanto mais eles entendem isso, mais eles vão ter ideias para fazer as soluções deles funcionarem com melhor performance, de forma mais segura, né, com maior qualidade. Então, esse conhecimento é importante. E se eu tiver desenvolvedores e operadores trabalhando juntos, os desenvolvedores vão ter a quem perguntar. Vai ter alguém lá que possa dar essas explicações, né? Da mesma forma, operadores não querem desenvolver. Ok, mas se você entende o mínimo suficiente para entender a arquitetura da aplicação, de onde vem um log de erro, né? Tudo isso vai te ajudar na sua atividade de operação também. Se você tiver como entender como essa aplicação foi testada, você acha que você vai ter um ambiente mais ou menos estável? Com certeza, se você tem garantias de que ela foi bem testada e se você tem como verificar isso, você tem garantias de que seu ambiente vai ser mais estável e, no final das contas, não é isso que o operador quer? Então, essa troca de conhecimentos, essa colaboração, que é a palavra-chave aqui, ela veio para resolver os problemas que a gente tinha quando essas equipes trabalhavam separadas. E essa é a primeira característica, então, relacionada a DevOps. Colaboração. Quando a gente tem especialistas que pensam diferentes, especialistas em diversas áreas, que estão trabalhando juntos para resolver problemas, né? Então, estão trabalhando em conjunto para resolver problemas, a gente tem um ambiente mais propício para a inovação. E aí vem a nossa segunda palavra-chave, né? Inovação. DevOps é um dos ambientes mais propícios para soluções inovadoras baseadas em tecnologia. Então, todas as empresas que queriam, em maior ou menor medida, soluções inovadoras, olhavam para DevOps como sendo uma possibilidade de alcançar esse objetivo. Outra coisa que era muito importante na época era o modelo de escala. Computação em nuvem já era uma realidade, a gente está falando do final dos anos 2000, início dos anos 2010, né? O termo DevOps foi usado pela primeira vez em 2009. Então, no início de 2010, as empresas estavam buscando mais e mais investimentos e modelos de negócio que seguissem o modelo de escala, né? Se o investimento é pequeno, o custo é pequeno, a quantidade de clientes é pequena e o negócio é rentável. Mas se eu aumento a quantidade de clientes, o meu custo sobe, mas continua tudo rentável. Então, se a minha quantidade de clientes diminui, meu custo diminui junto e continua rentável. Não dá para fazer isso sem automação. E aí tem a nossa terceira palavra-chave. Para seguir o modelo de escala, a gente precisa de automação. Por quê? Porque se tem muito cliente, eu aumento muito a minha equipe, aí quando eu diminuo a quantidade de clientes, eu vou demitir? Não, eu tenho que, se tem muito cliente, eu tenho que continuar atendendo essa quantidade maior de clientes com o mesmo número de pessoas. E só dá para fazer isso com automação. Então, você vai criar um servidor, você tem um script lá e você coloca n igual a 1, cria 1. Se você colocar n igual a 100, cria 100. O mesmo trabalho que dá para criar 1, dá para criar 100. Essa é a ideia por trás de automação quando a gente fala de DevOps. Essas três ideias estão ótimas para a gente entender esse começo. Então, como eram as coisas antes? A gente tinha um ambiente baseado em colaboração, em que a gente aproximava desenvolvedores e operadores. Esse ambiente ele era muito interessante para empresas que estavam apostando as suas fichas em soluções inovadoras, porque vários especialistas que pensam diferente estavam trabalhando juntos, como uma equipe só. E nós temos a automação para garantir a escala e fazer com que o investimento inicial não fosse tão alto, principalmente com o uso de computação em nuvem, que, como eu já disse, já era uma realidade nessa época. Essas três coisas eram importantes antes, elas continuam sendo importantes agora? Sim, sem dúvida nenhuma, né? Todas essas coisas continuam sendo perseguidas, entre várias outras que eu não citei, né? Eu fiquei só nessas três. Mas todas essas coisas continuam sendo perseguidas pelas empresas. As empresas querem isso. Todo mundo que usa DevOps pensa nisso o tempo todo. Então, o que mudou? Nada mudou. Tudo que... Tendo em mente essas características que eram importantes
na adoção de DevOps, e aí eu citei 3, mas são várias, e aí eu vou ficar nessas 3 para não me prolongar muito aqui nas nossas respostas. Eu citei a colaboração, aproximar desenvolvedores e operadores. Eu citei inovação, DevOps é um ambiente propício para criar soluções inovadoras. E terceiro, eu citei automação, para conseguir acompanhar o modelo de escala e ter um negócio que seja rentável, independente da quantidade de clientes que eu estou atendendo. Isso, inclusive, a base para o que a gente conhece hoje como startups, né, que são alguns dos modelos de negócios mais valorizados aí do mercado. Mas isso é para outro vídeo. Bom, se a gente tem essas 3 características, e se todo mundo precisa acompanhar isso aqui para que elas funcionem e ter um ambiente, uma cultura DevOps implantada para aquele time, a gente precisa fazer com que essas pessoas consigam se especializar nas ferramentas que permitem fazer isso. Nas ferramentas de colaboração, nas ferramentas que permitem automatizar os processos, nas ferramentas que permitem gerenciar a escala, que permitem identificar ou documentar as possibilidades e, com isso, conseguir acompanhar o modelo de processo de inovação. Enfim, a gente precisa aprender sobre as ferramentas que fazem ou que auxiliam a fazer essas coisas. O fato é que a gente foi aprendendo, desenvolvedores, analistas de dados, UX, todos aqueles que o nosso colega citou, enfim, todas as especialidades da área de TI tiveram que aprender essas coisas e tiveram que evoluir nessas coisas. Mas quanto mais eles aprendem sobre DevOps, menos tempo eles têm para aprender sobre a sua própria área de atuação. Então, aprender sobre DevOps é importante para todo mundo. Essas coisas que a gente citou antes, elas são importantes para todo mundo. Mas a gente não pode deixar com que DevOps sobrecarregue todos os envolvidos e eles deixem de atuar nas suas próprias especialidades. Então todo mundo vai evoluir como DevOps. Tudo que a gente tinha antes continua sendo importante agora, mas até um certo ponto todo mundo precisa acompanhar. A partir desse ponto a gente precisa de um especialista. A gente precisa de alguém que esteja focado e que aprenda só sobre DevOps. O foco dele são essas ferramentas relacionadas a DevOps. O foco dele é continuar evoluindo sem se preocupar com outras especialidades que ele ainda tem que desenvolver. Ele vai deixar mais de lado a sua atividade como desenvolvedor, vai deixar mais de lado a sua atividade como operador e vai focar nas suas atividades como DevOps. Foi assim que surgiu o engenheiro DevOps. E muita gente acha isso estranho. Todo mundo tem que ser DevOps e o engenheiro DevOps ser um especialista. E isso é natural. Aconteceu, por exemplo, na área de segurança. Eu fiz meu primeiro curso na módulo segurança na década de 90. E nesse curso, o mantra era: todo mundo tem que se preocupar com segurança. Isso mudou? Não. Todo mundo precisa continuar se preocupando com segurança. Mas as coisas evoluíram tanto que hoje a gente tem um analista de segurança. Por quê? Porque todo mundo aprende sobre segurança até um certo nível. A partir daqui, aí tem que se especializar, tem que ser um analista de segurança. Esse analista continuou se especializando, mas ele chegou no nível que ou eu vou continuar como analista ou eu vou virar um pentester. E eles continuaram se especializando. Olha, eu sou um analista, mas eu não sou bom de auditoria. Seria bom que tivesse uma pessoa só para auditoria. Apareceu uma coisa nova chamada privacidade de dados. Então a gente precisa de um analista de privacidade de dados. Então as coisas foram se especializando e novas especializações, novos cargos, novas profissões baseadas nessa área de conhecimento surgiram, é natural, né? A mesma coisa está acontecendo com o DevOps hoje. Então, nessa segunda parte da minha resposta, eu chego a essa conclusão. O que a gente tinha antes continua sendo importante? Sim, nada mudou. Tudo isso continua sendo importante. Citei 3, mas dentre várias características, todas elas continuam sendo importantes. O que é que mudou então que a gente precisa de um engenheiro DevOps agora? Especialidades. Algumas ferramentas se tornaram tão específicas que não dá para todo mundo acompanhar. Kubernetes é uma ferramenta extremamente complexa. Então, se todo mundo tiver que aprender a usar o Kubernetes em sua totalidade, eles vão deixar de fazer o serviço que já eram as suas áreas de especialidade para poder se especializar em Kubernetes. Então, espera, coloca uma pessoa só para se especializar nisso. Tem um outro problema aí também que eu ainda não
enfrentei de frente, que o DevOps é um generalista. Quando a gente olha para aquele ciclo de DevOps, né, aquele processo na forma de um infinito, né, aquele ciclo de desenvolvimento DevOps, são várias etapas e o engenheiro DevOps trabalha em todas elas. Então ele precisa conhecer várias ferramentas, não de uma etapa, mas de várias etapas. Os desenvolvedores, eles estão muito mais focados em um lado daquele infinito. Os operadores estão muito mais focados no outro lado do infinito. E se você não entende o que eu estou falando, se você não entende o que é esse modelo de processo na forma do infinito, a gente tem vídeo sobre isso aí no canal, dá uma olhada, ou então espera até o fim do vídeo para que você possa ir para esse outro vídeo e tirar suas dúvidas sobre o ciclo de desenvolvimento DevOps. O fato é que o engenheiro DevOps é um generalista, ele precisa conhecer ferramentas de todas as etapas do ciclo de desenvolvimento. Então, mais um motivo para a gente separar essa pessoa e ela se especializar só nisso. Essa pessoa vai abandonar as atividades que ela fazia como desenvolvedor ou como operador e vai focar só nessas atividades. Com isso eu concluo então a segunda parte da minha resposta e caminho para a terceira parte da minha resposta, que é falar um pouquinho dessas especialidades. A primeira especialidade não poderia deixar de ser o engenheiro DevOps, né? O que esse profissional faz? Ele compreende as práticas e ferramentas relacionadas mais diretamente a DevOps de todas as etapas do ciclo de desenvolvimento DevOps. Então ele entende ferramentas de codificação. Apesar dele não ser um desenvolvedor e não fazer o mesmo trabalho de desenvolvimento, ele entende algumas dessas ferramentas de desenvolvimento e ele até produz algumas coisas para facilitar a vida dos desenvolvedores. Por exemplo, um script para iniciar os testes ou para fazer um build de uma imagem. Então, são coisas naturais que ele trabalha na etapa de desenvolvimento. Na etapa de testes, ele vai ajudar o QA a automatizar o processo, a fazer o pipeline. Uma vez que o código está pronto, ele tem que percorrer uma esteira automatizada, onde ele vai ser testado, verificado, verificações de segurança, verificações de dependências, vários tipos de verificações para provar, olha, tá legal. O que a gente tem aqui pode ter erro, mas todos os erros mais comuns a gente já testou e a gente pode confirmar que está livre desses erros. Mais uma vez, assim que testado, esse código vai ser implantado, seja no ambiente de produção, de desenvolvimento, de homologação, entre outros, né? Entre várias outras possibilidades. Vai ser colocado à prova, vão ser feitos testes de integração com as ferramentas que são usadas enquanto ele está sendo utilizado pelos usuários. Ele vai ser implantado no seu ambiente de destino e vai ser monitorado. Então, métricas, logs, tudo vai ser acompanhado para que qualquer problema ou qualquer informação útil possa ser utilizada para que ele seja evoluído e que a próxima versão desse software ou a próxima atualização desse software traga mais funcionalidades, traga mais confiabilidade. Então, esse ciclo inteiro, em todas as etapas desse ciclo, o engenheiro DevOps atua. E ele precisa entender as ferramentas que são específicas de DevOps. Né? Em alguns casos, outros profissionais também precisam entender essas ferramentas, então ele vai trabalhar em conjunto com esses profissionais. Por exemplo, o desenvolvedor precisa entender Docker e Docker Compose. Então ele vai trabalhar junto com esse desenvolvedor para que o desenvolvedor também consiga fazer todas as operações que ele precisa. O operador precisa entender de Kubernetes, de Swarm. Então ele vai trabalhar junto com o operador também para que o operador consiga fazer o trabalho dele. Enfim, ele vai trabalhar em todas as etapas do ciclo de desenvolvimento. A outra especialização é o SRE, ou o engenheiro de disponibilidade de site. É o cara que está preocupado em fazer com que a solução continue funcionando, em fazer com que a solução não pare. Olha só que interessante, pessoal. No começo, a gente queria aproximar desenvolvedores e operadores. Aí as coisas foram ficando mais complexas, as especialidades foram surgindo e a gente percebeu, poxa, a gente tem operadores aqui, mas a gente precisa de um especialista de operação. A gente precisa, de novo, separar, mas não separar por completo. A gente precisa separar um papel para que ele fique só na etapa de operação. Então, ele vai conhecer o ciclo completo? Sim. Ele vai interagir com as outras especialidades, desenvolvedores, testers, etc? Sim.
mas o foco dele é a operação. Ele não vai trabalhar tanto quanto o engenheiro DevOps nas outras etapas. Ele vai trabalhar mais focado na operação. Alguma coisa relacionada a deployment é importante ele conhecer. Alguma coisa relacionada a monitoramento também, mas o foco dele é a operação. Então, a gente juntou, especializou demais e foi necessário separar um pouco. É outro movimento natural que acontece aí na maior parte das áreas de conhecimento. Outra especialidade que nós temos e que é muito importante é o DevSecOps. Em algum momento a gente percebeu, o engenheiro DevOps ele já está muito atarefado fazendo outras coisas, ele não tem como se preocupar tanto com segurança. Então vamos colocar uma pessoa específica da área de segurança para acompanhar as atividades do engenheiro DevOps e dos outros membros do time para garantir que tudo que está sendo feito seja feito também com segurança. Parecido com o DevSecOps ou SecOps, a gente tem também o FinOps, que é uma pessoa que está mais preocupada com o consumo de recurso, né? Essa aplicação está consumindo muito recurso, qual é a melhor forma de evitar isso? Dá para a gente mudar a arquitetura da aplicação? Dá para usar um serviço que consome menos recurso financeiro? O que a gente pode fazer para diminuir o impacto, já que computação em nuvem é um dos padrões aí que os modelos de negócio seguem para manter, para serem coerentes com o modelo de escala, né? Então, já que todo mundo usa computação em nuvem, quais são os serviços que nós temos lá que nos permitem economizar? Essa é a tarefa do FinOps. Nós temos também aí o MLOps, ou Machine Learning Ops, né? Então, são engenheiros DevOps especializados em soluções que utilizam aprendizagem de máquina. Nós temos também o AIOps, ou Artificial Intelligence Ops. É um engenheiro DevOps que utiliza de inteligência artificial nas suas práticas para automatizar ainda mais as suas ações. Essa é, inclusive, uma das áreas que eu tenho certeza que vieram para ficar. Muitas e muitas letrinhas são oferecidas aí como possibilidades, inclusive NoOps é uma dessas letrinhas com a qual eu não concordo de maneira nenhuma, né? Ops sempre vai acontecer, mesmo que não seja um compromisso do seu time, vai ter alguém preocupado com isso. Então, siglas vêm e vão, mas AIOps eu tenho certeza que veio para ficar. Qual é a ideia de AIOps? É que a gente, né, nos ambientes que seguem as práticas, a cultura DevOps, a gente gera muita informação, muita métrica, muito log, muita informação é gerada. Então imagina que a gente coloque uma inteligência artificial para ficar estudando essas informações e perceber, olha, sempre que a gente tem um log desse serviço com esse perfil e que a gente tem uma métrica acima de X, né, nesse outro componente, 5 minutos depois acontece um erro. Então imagina que as máquinas estão aprendendo com esses logs, com essas métricas, e elas conseguem mandar um alerta de um erro que vai acontecer daqui a 5 minutos. E uma vez que você recebe esse alerta e que você entende o erro, você começa a solucionar, ela começa a aprender com você. E da próxima vez ela vai dizer, olha, esse erro vai acontecer daqui a 5 minutos, eu consegui evitar ele em 3. Né? Então, esse tipo de coisa eu tenho certeza que veio para ficar. Ainda não está bem estruturado, a gente ainda não tem uma ciência muito estruturada sobre isso, mas eu tenho certeza que essas coisas já estão evoluindo e que essas ferramentas já estão sendo pensadas e produzidas aí para chegarem aí ao nosso serviço aí em breve. E com isso eu concluo aqui a minha resposta. Fazendo um breve resumo aqui, né, o vídeo ficou bem extenso, mas fazendo um breve resumo para que vocês entendam bem o que a gente comentou aqui. Como era antes? A DevOps surgiu de uma necessidade que é legítima e as principais características que DevOps endereçavam lá no começo eram a colaboração, ambientes mais propícios à inovação, automação, entre várias outras. Eu citei essas 3 aqui durante o nosso vídeo. Então, essas coisas eram importantes e essas coisas continuam sendo importantes até hoje, não há como negar isso. Depois, à medida que essas coisas foram se tornando cada vez mais especializadas, a gente percebeu, não dá para todo mundo acompanhar isso. A gente vai ter que eleger uma pessoa para acompanhar essa evolução dessas ferramentas que estão mais ligadas a essas ações da engenharia DevOps. E aí surgiu um engenheiro DevOps. Esse engenheiro, então, é responsável por essas
por manter essas coisas que eram importantes antes e que outras coisas vieram sendo cada vez mais importantes, né, funcionando. Então, na segunda parte da minha resposta, eu expliquei por que essas coisas evoluíram e por que hoje a gente precisa do engenheiro DevOps. Na terceira parte, a gente falou um pouquinho das especialidades, né? Várias das especialidades, mas não todas, né? Algumas que foram citadas por quem fez a pergunta, mas extrapolando um pouquinho também essa resposta. E com isso a gente finaliza. Eu quero mais uma vez lembrar que a gente tem vídeo falando sobre o ciclo de desenvolvimento, que eu citei aqui várias e várias vezes. Então, dá uma olhada nesse vídeo se você tiver alguma dúvida ainda sobre esse assunto. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, tanto nos ajuda quanto nos permite entender se esse tipo de conteúdo é interessante para você. Se for, dê um like que a gente vai reforçar e vai produzir cada vez mais conteúdo nesse formato. E inscreva-se, se você gostou desse, vários outros virão. Inscreva-se para que você receba as notificações e esteja sempre aí acompanhando todas as novidades que a gente está preparando. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo e até o próximo.